advogado previdencialista, doutor Silvino Carneiro. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Silvino. Bom dia, Ari. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui com você e poder servir a nossa comunidade que tanto é ávida por conhecimento previdenciário. Olha, já tem várias perguntas, né? Porque esses temas realmente têm muito apelo. Mas já eu faço as primeiras perguntas. Quem mandou a primeira aqui foi o Ayrton Oliveira. Já, Ayrton. O Luiz Mário também mandou uma. Vamos lá. Primeiro, a gente começa aqui pela aposentadoria, que eu acho que é o tema mais amplo e que envolve muita gente. No governo do presidente Michel Temer, foi aprovada uma reforma previdenciária que mudou as regras de aposentadoria. E havia também as regras de transição, para quem estava próximo de se aposentar. Hoje, em 2025, o que equivale para a aposentadoria? Quais são os critérios para quem paga o INSS todo mês, de maneira autônoma, ou a empresa desconta? Bem, Ari, nós temos que iniciar dividindo as aposentadorias, né? Porque existe vários tipos de aposentadoria. Nós temos a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. Vamos começar pela aposentadoria por idade. Na aposentadoria por idade, com essa reforma, o que foi que mudou? A idade para a mulher aumentou. Hoje, a mulher, para se aposentar, ela precisa ter necessariamente a mulher que contribui, né? A mulher que trabalha, a mulher que é trabalhadora urbana, porque a trabalhadora rural não teve mudança na sua aposentadoria. Trabalhadora rural, digo, a mulher que trabalha no campo, ela precisa ter 55 anos de idade e comprovar 15 de labor rural, 15 de trabalho rural. A mulher que trabalha na cidade, a idade aumentou de 60 anos para 62 e ela precisa comprovar 15 anos de carência, né? 180 contribuições. Para o homem, a idade permaneceu a mesma, permaneceu 65 de idade, só que aumentou o período de carência, né, que antes era 180 contribuições também, 15 anos de contribuição, e hoje, atualmente, são 20 anos de contribuição. Temos também a aposentadoria por tempo de contribuição. Antes da reforma da Previdência, a aposentadoria por tempo de contribuição exigia o quê? 30 anos de contribuição para a mulher, e 35 anos de contribuição para o homem, sem exigir idade mínima. Com a reforma da Previdência, o governo, tentando evitar com que a população se aposente cada vez mais cedo, começou a exigir uma idade mínima. E nessas exigências, dentre essas exigências, para não haver uma mudança abrupta, eles trouxeram regras de transição. Doutor Silvino, o que seriam as regras de transição? Eu vou trazer o exemplo do pedágio de 50%. Digamos que o seu Francisco, ele trabalhou durante toda uma vida. Quando chegou em novembro de 2019, a reforma da Previdência, faltavam apenas 2 anos para ele completar os 35 anos de contribuição. Ou seja, seu Francisco tinha 33 anos de contribuição. Com o pedágio de 50%, ele contribuindo metade desse período, que seria mais um ano, metade dos 2 anos que faltariam, ele consegue se aposentar com as regras de pedágio de 50%. E nós também temos a regra do pedágio de 100%, que na regra de pedágio de 100%, o governo traz uma exigência daquele período que estaria faltando para a mulher, os 30 anos para se aposentar, e o homem, os 35 anos, um pedágio de 100%. Vou dar o exemplo de novo do seu Francisco. Chegou 2019 e ele faltava 1 ano para se aposentar, tinha 34 anos de contribuição. Nesse caso, ele precisaria contribuir mais 1 ano, que ficaria faltando 2 no caso, para poder se aposentar. Só que nesse caso, no pedágio de 100%, a lei traz uma exigência de idade mínima. No caso, para a mulher, 57 anos e para o homem, 60 anos. Bem, nós temos perguntas aqui. E o Luiz Mário diz o seguinte: eu sou CLT, trabalho em uma empresa privada e eu tenho 32 anos de contribuição, mas só tenho 52 anos de idade. Tem como eu requerer aposentadoria? Não, né? Que o senhor falou que são 65 anos. Não, no momento ele não teria. Por quê? Se antes da reforma da Previdência, quando tivesse chegando ali novembro de 2019, foi a data da reforma da Previdência, ele, Mário, tivesse 33 anos, né, daria para ele entrar pela regra do pedágio de 50%.
Por quê? Porque na regra do pedágio de 50% não era exigido idade mínima, somente o tempo mínimo de contribuição, né? Então ele entraria pela regra do pedágio. Como atualmente, somente agora em 2025, ele traz esses requisitos, ele não conseguiria requerer a aposentadoria dele nesse momento. Ele tinha que ter mais de 30 anos de contribuição quando houve A reforma, mais de reforma, 33 anos quando houve a reforma da Previdência, lá em 2019. Pronto, então você vai trabalhar pelo menos mais 13 anos aí, viu, Luiz Mário? Até chegar nos 65 anos de idade. O Ayrton Oliveira diz o seguinte: eu nunca contribuí para o INSS. Tenho 50 anos. O que eu faço? Por onde eu começo? No caso do Ayrton, né? Ayrton Silva. Ayrton Silva, o primeiro passo é procurar a agência do INSS ou então fazer a tua inscrição pela internet, porque também é possível você fazer a sua inscrição para o INSS. Doutor Silvino, o que é essa inscrição? Essa inscrição é onde serão vertidas as tuas contribuições, como, por exemplo, contribuinte individual, caso tu exerça alguma função, alguma profissão como autônomo, ou segurado facultativo, que o segurado facultativo é aquele que não trabalha, é aquele que não tem nenhuma fonte de renda, mas quer se tornar segurado do INSS para poder se aposentar quando chegar à idade ou conseguir qualquer benefício em razão de problemas de saúde, como, por exemplo, o auxílio por incapacidade temporária ou a aposentadoria por incapacidade permanente. Então, o primeiro passo é você fazer a sua inscrição no INSS pelo site do INSS ou buscar uma das agências do INSS e dizer que quer começar a contribuir. A dona Maria do Rosário, do bairro Promorá, na Zona Sul, mandou uma dúvida por áudio. Vamos escutá-la. Maria, bom dia. Pergunte a esse advogado, por favor. A minha irmã sofre de fibromialgia. Tem 55 anos. Tem 10 de contribuição. Como é que ela faz para conseguir uma aposentadoria ou pelo menos um auxílio alimentação, sei lá? Desculpa. Ele falasse alguma coisa sobre isso. Algum benefício que ela tenha direito sofrendo dessa doença? Há previsão legal, doutor Silvino? Tem sim. Dona Maria, no caso, a sua irmã, ela pode estar requerendo um auxílio por incapacidade temporária, desde que ela tenha qualidade de segurada do INSS. Porque no áudio você traz a informação que ela contribui há 10 anos. Há 10 anos, né? Se ela contribui há 10 anos e as contribuições dela vêm sendo vestidas há menos de 12 meses, né? Porque ela pode ter contribuído há 10 anos atrás, mas se atualmente ela vem contribuindo, ela tem qualidade segurada e ela pode requerer junto ao INSS um auxílio por incapacidade temporária, que era o antigo auxílio doença, né? Que hoje a nomenclatura mudou, é auxílio por incapacidade temporária. E a depender do grau de incapacidade que a doença causa nela, porque o que gera o direito ao benefício não é a doença, é a incapacidade que a doença gera, ela pode também pedir a conversão do auxílio em aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez. Então, se ela está na qualidade segurada, se ela vem pagando em dias as suas contribuições, ela pode requerer primeiro o auxílio por incapacidade temporária e, a depender da sua incapacidade, se a sua incapacidade realmente for permanente e incapacitar ela total de trabalhar, ela pode pedir a conversão em aposentadoria por incapacidade permanente. Muito bem. Aí cada caso é um caso, né? Teria que o INSS avaliar o caso da sua irmã, mas não custa tentar, dona Maria do Rosário. Procure aí um advogado previdencialista e tente, né? Tente, com auxílio, fica mais fácil. Vamos à última participação, porque tem muitas, as outras eu vou repassar depois. E tem outros temas para a gente continuar a entrevista. O Ferreira Júnior diz que tem 60 anos e 21 de contribuição. Aí ele pergunta, quando me aposento? Ele tem 60. No caso do Ferreira, necessariamente ele precisa atingir a idade mínima, que depois da reforma da Previdência, ele necessita ter 65 anos de contribuição. Antes da reforma da Previdência, se ele atingisse os 35, que também não é o caso, ele só tem 21, ele também conseguiria se aposentar. Como ele não preenche os requisitos nem para aposentadoria por tempo de contribuição, que seria 35 anos de contribuição, e também não preenche os requisitos para aposentadoria por idade, que seria os 65 anos de idade, e os 20, né, de contribuição, ele necessariamente vai precisar esperar chegar
os 65 anos de idade para poder requerer a aposentadoria. Muito bem. E agora, vamos falar de salário maternidade. Quais são as mulheres que têm direito a esse benefício, doutor Silvino? Ari, as mulheres que têm direito hoje direito ao salário maternidade hoje são as seguradas do INSS. O que acontece? A legislação previdenciária, ela dizia que todas as seguradas do INSS, aquelas mulheres que contribuem, ou a trabalhadora rural, que a trabalhadora rural ela não exige contribuição, ela só exige comprovação de labor na roça, de trabalho na roça, elas teriam que comprovar 10 meses de contribuição, né, 10 contribuições, antes do fato gerador, que o fato gerador do salário maternidade é o parto. Ou seja, todas aquelas mulheres necessitavam comprovar que trabalharam ou que contribuíram 10 meses antes do parto. Com uma decisão recente agora do STF, em março do ano passado, em março de 2024, nós tivemos uma decisão muito importante do STF dizendo que essa exigência de carência de 10 meses antes do parto ela é inconstitucional, que isso viola o princípio da isonomia. Por quê? Porque a segurada e empregada, aquela mulher que trabalha de carteira assinada, que é seletista e trabalha de carteira assinada, para ela não era exigido carência de 10 meses. Se ela fosse contratada esse mês passado e esse mês ela engravidasse ou tivesse filho esse mês, ela receberia o salário maternidade. Para a empregada, como é que é pago o salário maternidade? O empregador, aquela pessoa que contrata, afasta ela durante os 120 dias, os 4 meses, paga o salário dela normal, esse é o salário maternidade dela, e depois pega a restituição com o INSS através de isenção de impostos ou outros acordos que o empregador faz com o governo. Para contribuinte individual, aquela que é autônoma, para segurada facultativa, a dona de casa, a estudante que paga o INSS por conta própria, ou a lavradora, era exigido esses 10 meses. E o INSS diz que isso é inconstitucional porque feriria o princípio da isonomia. Se para a empregada trabalhadora não era exigido, porque para essas demais estava sendo exigido. Então foi declarado inconstitucional essa exigência e de 2024, de março de 2024 para cá, bastam apenas uma única contribuição para que as mulheres tenham direito a receber o seu salário maternidade. Muito bem, eu estou conversando aqui com o advogado Dr. Silvino Carneiro, advogado previdencialista. O senhor até postou aqui no seu perfil no Instagram essa informação que o senhor acabou de dar sobre essa recente decisão do STF que beneficia aí com o salário maternidade, né? Isso. Ele postou aqui no Instagram dele, Dr. Silvino Carneiro. Muita gente que não recebe o benefício entrou em contato recentemente com a expressão BPC-LOAS. Quem recebe sabe o que é, mas muita gente... Por quê? Porque esse BPC-LOAS entrou ali na pauta do Congresso. Mudanças que o governo federal faria na liberação e nos valores do BPC-LOAS. Então vamos explicar o que é esse benefício de prestação continuada e quem tem direito a receber. Certo. Aí o BPC-LOAS, né, é uma nomenclatura para benefício de prestação continuada, que é o BPC, e o LOAS é de Lei Orgânica da Assistência Social. É a lei que determina quem tem direito e quais são os requisitos para esse benefício. O BPC é um benefício assistencial no valor de um salário mínimo para pessoas idosas, independentemente do sexo, seja feminino ou masculino, seja homem ou mulher, necessariamente tem que ter 65 anos de idade ou mais e ser considerado pessoa pobre na forma da lei. A lei diz que é considerado pobre na forma da lei aquelas pessoas que têm uma renda per capita, uma renda por pessoa menor do que 1/4 do salário mínimo. Então, se nós pegarmos como exemplo o seu José, que ele tem 65 anos e convive com 2 filhos e uma esposa, e lá só tem apenas um salário mínimo, lá a renda per capita seria de 1/4, pois seria um salário mínimo dividido para 4. Então, nesse caso, o seu José teria direito a requerer o BPC-LOAS idoso. Só que também existe o BPC-LOAS deficiente, que é um benefício direcionado, um benefício concedido para aquelas pessoas que têm deficiência e também são consideradas pobres na forma da lei. Nós podemos pegar como exemplos inúmeras deficiências. Está muito em voga essa questão da concessão do BPC-LOAS para as crianças autistas, por exemplo.
né? Crianças que têm autismo e a família não tem condição de arcar com o tratamento e com a manutenção da criança, elas podem requerer o BPC-LOAS. Olha, tem uma última pergunta aqui. A dona Maria José pergunta se o BPC-LOAS tem direito a 13º salário, como tem a aposentadoria do INSS. Não, dona Maria, o BPC não tem direito a 13º salário, e também eu trago até uma informação a mais. Além de não ter direito a 13º salário, o que diferencia o BPC da aposentadoria é porque o BPC ele não gera direito à pensão por morte. Se nós pegarmos um casal de idosos, onde um recebe o BPC e esse que recebia o BPC ele falece, esse BPC ele não é transferido em forma de pensão para o cônjuge que está vivo, diferentemente da aposentadoria. Porque se nós temos um casal de idosos, por exemplo, onde um é aposentado e esse que é aposentado vem a falecer, essa aposentadoria é transferida para o cônjuge que está vivo em forma de pensão por morte. Então, o que diferencia hoje a aposentadoria do BPC são esses dois requisitos, são essas duas situações. O BPC ele não gera direito a 13º salário e também não gera direito à pensão por morte para o cônjuge que ficar vivo, né? Caso o cônjuge que venha a falecer recebia BPC. Muito obrigado ao Dr. Silvino Carneiro, que veio tirar essas dúvidas dos nossos ouvintes e telespectadores. Um excelente final de semana para o senhor.